Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Silêncio de Meia Hora. E eu vim aqui fazer uma reparação como nós, nesse silêncio, como no meu canal, eu batizei no Silêncio de Meia Hora, e foi um silêncio mesmo profundo, porque falar sem consciência não é uma coisa boa, mas sim falar com consciência, tudo se torna mais agradável para quem escuta. A religião natural, nona tese maçônica, a religião oficial e pública da humanidade deve manter-se nos limites da religião natural, indicados pelas verdades básicas, pacificante, aceita e comum a todos, a religiões, e que são o reconhecimento de um ser supremo, convenientemente denominado grande arquiteto do universo, a necessidade de ser bom, sincero e honesto, a necessidade de combater os vícios e evitar o mal. Os textos maçônicos que comprovam esta tese já foram citadas e não reclamam maiores comentários. Diante desta nova tese liberal, o primeiro pensamento que nos vem está nesta interrogação de Leão XIII, encíclica Humanus Genus, sobre a maçonaria. Realmente, querer destruir a religião e a igreja estabelecida pelo próprio Deus e por ele assegurada a de uma perpétua proteção para restabelecer entre nós, após 18 séculos, os costumes e as instituições dos pagãos. Não é o cúmulo da loucura e das mais audaciosas impiedades? Mas a mesma formulação dos 3 itens que resumiram os elementos essenciais de toda e qualquer religião, que a mim não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem procurar possuir a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, possuí-la-á. Jesus é exigente e radical? Ou seremos todo dele, ou não seremos dele de maneira nenhuma? Apresentar Jesus como um divino modelo da tolerância, ver em Cristo apenas o meigo nazareno, o doce Jesus, é uma grande ilusão. É desfigurar a verdadeira figura do Salvador. O cristianismo não é a religião de difícil acomodação, da contemporalização com o mal e da concedência com o erro. Para ser cristão, não basta dizer e repetir que o somos. Precisamos demonstrá-los com as obras da nossa vida. Nem tudo aquilo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Quem ouve estas minhas palavras e as põe por obra, assemelha-se a um homem sensato que edificou sua casa sobre rocha. Desabaram aguaceiro, transbordaram o rio, sopraram os vendavais e deram de riso contra essa casa.
mas ela não caiu, porque estava construída sobre rocha. Quem, pelo contrário, ouve estas minhas palavras e não as põe por obra, parece com um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desabaram-se aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais, dando de riso contra aquela casa, e ela caiu, ruindo por terra com grande fragor. Com estas palavras, terminou Jesus seu grande sermão do monte, e outra vez admoesta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Uma vez que o dono da casa se tenha levantado e cerrado a porta, ficareis vós da parte de fora, batendo a porta e clamando: Senhor, abre-nos. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e tu andastes ensinando pelas nossas ruas. Ele, todavia, vos tornará: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, todos vós, malfeitores. É difícil ser cristão, exige muita virtude, muita humildade, muita obediência às leis de Deus e aos mandamentos de Cristo, uma submissão ao ensino do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, pelo contrário, descrê do Filho, não verá a vida, mas pesa sobre ele a ira de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Poderíamos lembrar inúmeras outras ditos de Jesus, mas bastam estes. Mostram que Cristo não foi nenhum liberal. Há um maçom perfeitamente identificado com as ideias literais da maçonaria, liberais da maçonaria, perecerão duras estas palavras. Ele não se conformará com elas, porque demonstram seu castelo de liberdade sem peia, e a melhor demonstração de que há incompatibilidade frontal e total entre os princípios maçons e os ensinamentos de Cristo, e prova de que não é possível ser ao mesmo tempo maçom e cristão. A esta altura interviria talvez algum maçom para esclarecer que a maçonaria não é tão exclusiva assim, que ela concede precimas liberdade a todos e tolera que seus associados pratiquem em sua vida profana ou particular qualquer religião que queiram, inclusive uma religião revelada ou a cristã, pois que ela respeita igualmente todas as religiões. A isso respondemos: os abundantes documentos maçônicos acima citados, releia-se o nosso capítulo e a seção do presente capítulo. Não foram inventados por nós, foram apenas e cuidadosamente transcritos. São textos genuínos e muitos deles devidamente autenticados, que querem exprimir a verdade, a verdadeira doutrina e atitude maçônica, e o modo de falar é incisivo e exclusivo. Querem apenas e exclusivamente a razão, a ciência, o naturalismo, etc. Não querem nem admitem qualquer revelação divina.
Não admitimos outro guia senão a razão. Repelimos todos os dogmas fundados sobre qualquer revelação. Queremos liberdade de pensamento, de culto e de consciência. A sociedade e o Estado devem ser neutro e indiferente em matéria religiosa. O ensino público deve ser leigo. Nossa moral não depende de Deus nem da religião. Reconhecemos apenas a religião natural. Quem duvidar, releia os textos. A posição oficial da maçonaria em todos estes pontos é marcante e clara. Não acrescentamos nada que não ficasse bem documentado. Nosso único trabalho constituiu em chamar a atenção para esse ponto centrais da atitude maçônica. Mostraremos adiante o capítulo 9, quando falamos da tolerância maçônica, que a palavra tolerar implica despovoação e censura. Não costumamos tolerar o bem, a virtude ou a verdade. Toleramos o mal, o vício ou o erro. Por isso, quando a maçonaria tolera que seus associados pratiquem na vida profana uma religião revelada, ela só por esse fato e modo de falar desaprova e censura esta mesma religião. Aliás, o modo de falar e agir dos maçons supõe que possa existir uma religião e moral revelada que se vão para certas ocasiões na vida profana e que em outras oportunidades, por exemplo, durante as sessões na loja, possam ser colocadas de lado como coisas supérfluas, desnecessárias ou até incômodas. Seria isso uma autêntica dicotomia espiritual, uma vida cortada em duas partes autônomas, mas na realidade a fé e a moral devem ser tais que se identifiquem com a consciência e invadam e orientem todas as ações e manifestações da vida humana. O cidadão, como o católico, que tem certeza que uma religião positiva e revelada por Deus e lhe é destinada, tenha o grave dever de abraçá-la e praticá-la sempre e em todas as circunstâncias e oportunidades de sua vida. Não basta aceitá-las no momento em que estamos na igreja e deixá-las de parte na hora em que nos entregamos à vida profissional. Não é suficiente a justa posição do sagrado e do profano. É mista que haja interpenetração e que a mensagem de Cristo informe e oriente também toda a vida familiar, profissional e social de cada indivíduo. A religião não é como um sobretudo ou chapéu que a gente tira e deixa à entrada do consultório, do escritório, do gabinete de trabalho ou da loja maçônica. Seria querer servir a dois senhores, e isso é desagregador, ilógico e impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou respeitar a este e desprezar aquele. Se a maçonaria reverencia ou não todas as religiões, é questão que não discutiremos agora. Interessa-nos apenas saber se ela, aqui no Brasil, respeita de fato também a religião católica,
professada por mais de 90% de nossa população, e um assunto que exigirá um capítulo especial. Passemos, pois, a ver mais este princípio maçônico, o de acatar todas as religiões e de não discutir sobre elas no interior da loja, abrindo novo e interessante capítulo. Poucas pessoas conhecem exatamente isso que foi revelado aqui, e nós ficamos no esquecimento porque não é interessante para muitos revelar coisas que ensina, coisas que edifica, e aquilo que edifica ficamos no esquecimento, e aquilo que destrói todo mundo quer, todo mundo abraça, todo mundo divulga. Mas nós que estamos no mundo e abraçamos a cruz de Cristo, devemos revelar sempre que podemos e deixar para aqueles que ainda tentam o princípio, que é o Criador de todas as coisas, que criou o céu, o mar e a terra, e nos fez criatura, e Ele quer que enquanto este mundo existir, nós demos testemunho do seu poder e da sua onipotência. Fiquem todos com Deus, e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.